inspiração a todos nós que estamos aqui presentes, para que a gente possa, que a gente consiga concatenar as ideias e talvez sair daqui com algumas reflexões interessantes. Há mais de uma década atrás, eu estava lembrando hoje, eu estava comentando com o Soares, nosso presidente da casa, diante de um congresso que a gente participou, que existia lá no passado, um congresso em Recife, não sei se existe mais, mas era uma amostra espírita. E aí, certa feita, eu comentando com o Soares, que as mensagens e as palestras belíssimas que a gente acabava assistindo e assistimos, né, até hoje nos congressos, os palestrantes que acabam nos brindando, né, com reflexões interessantíssimas, e a gente em um congresso, em um seminário, em uma mostra, a gente sai bem empolgado, naquela atmosfera, imerso naquela atmosfera, e aí a gente sai mais leve, mais confiante na vida. Parece que a gente se desprende um pouco das coisas do corpo e começa a vibrar de fato enquanto espírito. E a partir daí a paz permanece, pelo menos naquele recinto, alguns minutos, algumas horas. E eu questionava Soares, são tantas as palestras, os congressos, no passado nós éramos mais ativos em relação a isso, íamos para Recife, isso, aquilo outro, mas mesmo assim é difícil a mudança. Mesmo assim a gente ainda titubeia, mesmo assim a gente sofre, mesmo assim a gente se confunde com o corpo e acaba, de fato, sofrendo ainda das intempéries, das tempestades da vida. Aí Soares disse, mas não deixa de ser mais um aviso. Não deixa de ser mais um aviso para cada um de nós. E de fato, toda vez que a gente lê algo, que a gente participa de algo, é mais um aviso para nos lembrar que somos espíritos e não corpos que andam, mas imersos ou presos a um corpo, de fato, é muito difícil a gente se enxergar enquanto espírito e começar a viver tal qual um espírito. No livro Ação e Reação tem uma passagem interessante, talvez a mais emblemática que André Luiz tenha passado junto com Hilário, quando ele vai visitar uma colônia espiritual que é a Mansão Paz. Ele vai visitar aquela mansão, é um refúgio, na realidade, aquela mansão onde acolhe alguns espíritos que estão ali entre a atmosfera da Terra e um nível mais acima, mas são pessoas, são espíritos que estão ali ainda em estado de sofrimento, ainda se confundindo com o corpo, ainda achando que é finito, ainda achando que é um corpo, ainda presos a condições materiais, corporais da Terra. Por isso que gera esse sofrimento e talvez essa confusão mental nesses espíritos. Mas ele estava lá visitando, onde o coordenador é Druso, e ele Hilário visitando aquele refúgio ali, aquela casa, e ele olha pela uma grande vidraça transparente que existia, o que existe nessa colônia, e ele vê uma espessa nuvem grossa, uma nuvem escura se movimentando, vindo ao encontro daquela vidraça, daquela janela. E quando ele se detém mais para aquela nuvem que estava ali passando, ele enxerga pessoas, espíritos. Ele vê que não são nuvens, são espíritos que estão ali tentando meter medo neles, gritando, gemendo. E aí são pessoas que estavam ali no estado de sofrimento bem penoso. É tanto que André Luiz se apieda daquela situação onde aqueles espíritos se encontravam e solicita para Druso porque nós não abrimos as portas para que eles pudessem adentrar aqui. E talvez o pensamento de André Luiz foi, talvez eles iriam se desdobrar, talvez eles iriam realmente compreender que são espíritos, que precisa realmente estudar, compreender melhor a vida e começar a vibrar numa atmosfera mais limpa, mais de paz, não numa atmosfera mais densa, mais escura. E o instrutor, o Druso, disse: a salvação ela só serve de fato para quem quer se salvar. A salvação só serve para quem quer se salvar.
Se nós abrirmos as portas para esses companheiros, esses colegas que ali se encontram, é mesmo que nós abríssemos a porta para tigres entrarem num templo onde tivesse um monte de fiéis. Se fossem animais selvagens, que não iam, de fato, comungar do mesmo pensamento das pessoas que ali se encontravam. Qual a diferença de André Luiz, Hilário, Lúcio, para esses espíritos, se todos são espíritos? Todos nascemos simples, ignorantes. Todos nós vibramos nessa atmosfera da Terra, estamos aqui na Terra já há bastante tempo. Não somos criaturas recém-criadas, nós somos criaturas que já temos um certo nível de compreensão. Ainda somos ignorantes espiritualmente. Com certeza, Viana de Carvalho nos diz isso. A atmosfera da Terra ainda paira as sombras da ignorância espiritual. Ainda paira a ignorância espiritual. Ignorância intelectual, material, tudo isso nós avançamos, mas a ignorância espiritual ainda permeia nos corações humanos, por isso que dificulta nós enxergarmos de fato o que importa. Então André Luiz diz, puxa, é uma pena nós não podermos ajudar esses seres, que daí nós poderíamos acolhê-los de alguma forma e de repente mudar talvez o caminho, isso, aquilo, outro. Mas Druso insiste e diz que de fato não há nada do que se fazer naquele momento, porque aquelas criaturas não estavam preparadas ou não queriam realmente a salvação. A diferença de um para o outro, de André Luiz, Druso, Hilário e aqueles seres que ali se encontravam, é uma ampliação da consciência, é um despertar da consciência, é uma visão mais ampla da vida. No livro Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, é uma obra fantástica, ali escrita em 1860, mais ou menos. Camille Flammarion vai nos dizer que a criatura humana, nós ainda titubeamos, nós ainda caímos, nós ainda erramos, porque estamos muito ligados às coisas corporais. E aí ele vai dizer, nós nos elevamos, nós enquanto espíritos encarnados na Terra, iremos conseguir nos elevar mais ainda à medida que a gente se desprender da dominação das coisas corporais. Ainda os eventos corporais, as ações, os comportamentos, a atmosfera corporal ainda vibra viva na mente de cada um de nós. E a gente deveria alimentar mais questões espirituais, para que a gente pudesse se desvencilhar um pouco. Então Camille Flammarion foi muito feliz nessa frase, o livro é fantástico, nessa frase, nós iremos nos libertar à medida que a gente sair da dominação das coisas corporais. Todas, ou a maioria das nossas ações, de fato, são para as coisas da terra, e nós estamos encarnados, presos ainda a um corpo, mas o espírito ele é livre. Talvez a gente consiga, com o passar do tempo, ter uma visão mais ampla dessas condições espirituais e a partir daí começar a reagir, ou não reagir, mas agir para a vida enquanto um espírito. O que é que eu, enquanto espírito, poderia fazer nessa situação? O que é que eu, enquanto espírito, poderia lidar com essa situação? O que eu, enquanto espírito, poderia trabalhar, pensar, agir de forma diferente, para que assim eu consiga, de fato, me elevar um pouquinho, ampliando os meus horizontes e seguir em frente. No livro Céu e Inferno, que é tema da nossa conversa de hoje, na segunda parte, lá no capítulo 4, tem um texto de um espírito chamado Georges. Georges escreveu mais de uma dezena de textos para codificação, textos que estão nos livros, nas revistas espíritas, e ele traz nesse relato, um pequeno relato, alguns parágrafos apenas, na segunda parte desse livro, capítulo 4, cujo título é O Castigo. Ele traz que a criatura, realmente, quando se desprende do corpo, quando ele desencarna, quando ele morre, ele vai para as zonas umbralinas. São espíritos, os espíritos que ele cita,
são espíritos ainda, eu não costumo diferenciar espíritos inferiores, o espírito ou nós, porque todos nós estamos na mesma situação. À medida que a gente vai lidando com algumas situações, muitas vezes a gente diz espíritos inferiores, isso, aquilo, outro, mas nessa história que eu trouxe do livro Ação e Reação, André Luiz faz essa pergunta também para quem são esses espíritos? Quem são eles? São criaturas recém-criadas, criaturas simples, criaturas que recém-chegadas no planeta Terra, planeta de provas e expiações, e Deus diz nada disso. Nada disso. Esses são espíritos que já encarnaram diversas vezes, têm a consciência das suas responsabilidades espirituais na Terra e falharam. Então, esses espíritos podem ser qualquer um de nós. Eu não gosto de diferenciar, porque às vezes aqui a gente pode estar trazendo uma capa de bonzinho, e lá fora a gente sabe quem nós somos, né? Tem um livro fantástico, né? Eu não te direi quem sou, porque você não me aceitaria. Eu não te direi quem sou, porque você não me aceitaria. Então, nós, às vezes, a gente cria alguns personagens para lidar com as situações, nos locais, nos ambientes, mas em determinadas situações talvez nem a gente se reconheça. A gente precisa também ter um cuidado quando a gente fala de espíritos inferiores. Mas o que George traz nesse texto dele é que o espírito ele acaba acreditando em uma alegria ilusória quando ele vai para essas zonas umbralinas para fazer o mal. E a partir de um certo momento ele busca pessoas encarnadas aqui na Terra que coadunam do mesmo pensamento, que comungam do mesmo pensamento dele e vai em busca para saciar a sua sede, ou sede de vingança, ou sede de zombaria, mas para obsidiar pessoas. E nós só somos tentados naquilo que já existe dentro de cada um de nós. Nós sabemos disso. Se a gente não tiver uma má inclinação para o álcool, por exemplo, a gente não gosta de álcool, não bebe, nunca bebeu, não vai chegar um espírito nos incitando, nos inspirando a ingerir álcool. Nós só somos tentados, de fato, naquilo que já existe dentro de cada um de nós. São nossos pontos frágeis, nossos pontos fracos. E os espíritos que comungam dessa falange, né, de pensamento, que comungam com esses pensamentos, eles sabem onde atacar, eles sabem onde apontar, eles sabem onde podem mexer, e a partir daí a gente acaba caindo, de fato. Esse relato de Jorge acaba trazendo que Kardec coloca como um dos mais sublimes. Esse espírito de Jorge, eles têm diversos textos fantásticos, como eu falei, um deles é o Despertar do Espírito. Talvez ele chamou tanto a atenção que Kardec questionou a São Luís: quem é esse espírito que traz essas mensagens? São Luís disse: é um espírito comum, uma pessoa que viveu aí na Terra. Não tem nada de famoso, não tem nome. Não, é um espírito que já encarnado na Terra, já vivia tal qual o espírito. Já vivia tal qual o espírito. Então esses seres que vivem nessa condição, às vezes eles acreditam que é o castigo. Tanto que o título do texto é O Castigo. Eles acreditam, nós sabemos, né? Deus não castiga e não perdoa. Ele não castiga. Um livro Bênçãos de Amor. André Luiz, nesse livro Bênçãos de Amor, ele vai dizer: Deus não castiga, não pune, não castiga, não perdoa nenhum ser. A própria criatura que atrai para si a absorção ou a punição, de acordo com o que eleva na consciência. A vida é um processo, a consciência nossa é o tribunal. André Luiz, nesse livro Bênçãos de Amor. A vida é um processo, nossa consciência é o tribunal. Chega um determinado momento da vida, nossa, que a gente vai fazer essa reflexão. Muitas vezes, para algumas pessoas, ou para a maioria de nós, puxa, foi tarde demais. Mas antes tarde que nunca. Mas se foi tarde ou se foi cedo, não importa. Não importa nessa vida, nossa missão é se enxergar enquanto Espírito e começar a atender às leis de Deus. Não transgredi-las, mas tentar se esforçar um pouco
se nós não nos esforçarmos para dar um passo, seja mínimo possível, de fato, será um fracasso. Nossa passagem aqui na Terra, nesse filme, Nosso Lar 2, tem isso, né? Um dos atores ali principais diz isso, a palavra que a gente mais escuta das pessoas que voltam da Terra é fracasso. Eu fracassei. Porque a gente acaba se confundindo, de fato, enquanto corpo que anda e espírito. Nós somos espíritos. Nós temos uma grande dificuldade porque estamos presos, de fato, ao corpo. E muitas coisas do corpo, muitas coisas da matéria ainda atraem o nosso olhar. Ainda atraem. Ainda nos atraem. Ainda são objetos de desejos nossos. Por isso que Camille Flammarion fala que quanto mais a criatura mais se eleva, quando ela se desprende, porque isso é uma dominação. De fato, é uma dominação. E quando Jorge fala do castigo desses espíritos, porque vem dessa consciência dele, vem da consciência, né? Quando a gente adquire ou começa a refletir mais um pouco sobre a vida, bate aí peso, falamos no peso da consciência, e a partir daí a criatura começa a se punir e achar que está ficando. Isso acontece, né? Em alguns casos acontece alguma coisa ruim com a gente diz, mas eu merecia, né? Acontece com alguém, mereceu, isso, aquilo, que a gente acha que está pagando. Estamos pagando, né, de acordo com aquilo que a gente, porventura, fez. Mas nós sabemos que a Terra, ela é propícia para o crescimento, para a evolução. A Terra em si, ela já cria a atmosfera necessária para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E o que a gente precisa trabalhar são as condições interiores, porque as exteriores já estão sendo coordenadas pelo governador espiritual da Terra. O livro Ceifa de Luz, mensagem de número 20. Ceifa de Luz, Emmanuel vem nos dizer que a Terra, esse caos aparente, essas tribulações, tudo isso que acontece na Terra é necessário, Ceifa de Luz, é necessário tudo isso que está ocorrendo externamente para o burilamento da vida, porque senão a vida vai se desengalhar. Errei até a palavra. Vocês me ajudem aí. Desgalhar. Mais ou menos assim. Vocês entenderam, né? Então vai desgalhar, vai se afastar do propósito da vida. Mas não diz isso. Esse aparente caos externo, toda essa tribulação externa, ela é necessária para o burilamento da vida. Porque se assim não for, segundo Emmanuel, se assim não for, a vida ela vai desengalhar, ela vai sair da rota, a gente vai se afastar do propósito da perfeição. Iremos nos afastar. Então muitas vezes nós olhamos mais para fora, poxa, mas o mundo está perdido, mas o mundo está assim, mas o mundo está assado, isso, aquilo outro, está tudo dentro de um planejamento. O governador espiritual é Jesus, é Deus. Nada acontece, não cairá uma folha, nada acontece sem a sua permissão. Então tudo isso que acontece é necessário para que a gente possa avançar. O mundo lá fora é uma interpretação do que a gente faz, de acordo com a experiência que a gente já tem. Então não devemos nos preocupar com o mundo lá fora, mas sim se preocupar com o mundo interior nosso. Esse sim. Esse é que o mundo lá fora já tem um governador. O mundo interior deveríamos ser nós, o governador. Mas será que a gente está sabendo governar? Será que a gente está tendo controle sobre nossas ações, sobre nossos pensamentos, sobre nossas reações para determinadas situações? Ou será que a gente ainda está lidando com a vida como um acidente de percurso? As coisas vão acontecendo e a gente vai se inflamando na maioria das vezes, ou vai titubeando, vai caindo. A vida ela é geradora de atividades necessárias para que a gente possa crescer. No livro O Encontro de Paz, na mensagem número 30, Emmanuel diz uma coisa interessante. Ele vem dizer que muitas vezes, quando a gente fala do castigo, da dor, isso e aquilo outro que a gente está enfrentando, passando, lidando em determinado momento,
fez lá fora. Com algo a gente está pagando alguma coisa. Emmanuel diz, não penses, não digas que a problemática do sofrimento humano está ligada a um erro do passado. Porque sem dor não teríamos avisos edificantes. E sem obstáculo ninguém adquire experiência. A dor não teríamos avisos edificantes. Então nós estamos aqui na Terra para avançarmos em competências, em habilidades. E essas habilidades, essas competências, ela vai surgindo à medida que a gente vai interagindo com a vida. A gente não consegue se enxergar enquanto espírito. Imagina o outro. A gente não consegue enxergar o outro enquanto espírito. A gente não consegue. E deveríamos. O propósito da vida é a gente se perceber espírito e perceber que o outro também é um espírito. O outro também é um espírito. O outro também é filho de Deus. O outro, e nós estamos aqui, não é para ficar na Terra. Nós estamos aqui numa passagem, mas num curso intensivo, para que a gente possa lidar. E as tribulações, tudo que nos chega, necessário para o nosso crescimento. Tudo que nos alcança, necessário. É claro que nós temos situações que são difíceis, são penosas, com certeza. Nós estamos ainda em um nível, o mundo de provas e expiações não nos dá aos habitantes daqui uma visão plena da vida verdadeira, de fato. A vida verdadeira é a vida do Espírito. Do Espírito, onde quer que ele esteja, encarnado ou fora dele. É a vida do Espírito. Uma vez que eu tenha essa visão, uma vez que eu consiga me enxergar e me perceber enquanto Espírito, talvez a situação fique um pouco amena, não vai ficar, de fato, leve, tal qual nós gostaríamos, porque nós ainda estamos presos a um corpo com limitações ainda. Nós não conseguimos entender. Jesus veio há mais de 2000 anos, a gente ainda não conseguiu entender a sua mensagem. 2000 anos. A gente ainda sofre com coisas fúteis. A gente ainda sofre com coisas, a gente chama fúteis, mas são grandes desafios para todos nós, com certeza. Perda de um ente querido, perda do emprego, as dificuldades para a quitação de algumas coisas, lidar com o familiar, lidar com o filho, lidar com isso, lidar com aquilo. São situações complicadas. A gente precisa, de fato, lutar para quanto antes a gente começar a enxergar a vida de uma forma mais branda. Um colega me contou essa semana que a avó dele pegou um ônibus aqui na cidade de Caruaru. Ela pegou um ônibus, ela entrou no ônibus, o ônibus estava lotado. E aí ela ficou, segurou lá no caminho ali, vocês entendem, né, essas coisas, que às vezes falta palavra. Ficou ali segurando, e aí o ônibus lotado, ninguém dava vez, mas ela ficou ali. Quando ele olhou, o relógio dela sumiu. E aí ela ficou um pouco impactada, uma senhorinha, e olhou, quando ela olhou assim, tinha um rapaz sentado, de bermuda, tatuagens. E aí o rapaz olhou para ela, tentou tirar a visão. Ela notou na hora que tinha sido aquele rapaz. E aí ela ficou muito impactada, muito nervosa, tremendo inclusive, né? Porque era um relógio que ela tinha ganho dos filhos, isso, aquilo, outro. E aí ela sentou sobre uma cadeira, alguém saiu por trás do rapaz, ela botou a bolsa dela aberta na frente do rapaz, ficou atrás, puxou um crucifixo que ela tinha na bolsa. Não sei, eu não questionei para ele se era realmente a fé, né, pela fé que ela tinha ou alguma coisa, mas ela botou o crucifixo no rapaz, por trás da cadeira assim, tira o relógio, bota o relógio na bolsa. O rapaz pegou o relógio, botou na bolsa dela, ela pegou o relógio, ela pegou a bolsa e saiu. E aí, quando chegou em casa, nervosa, tremendo, ela olhou para a mesa, o relógio dela estava em cima da mesa. Ela tomou uma decisão ali, isso é uma história real, né? Um colega me contou, ríamos quando ele contou isso aí, porque depois ela ficou tão impactada, porque o relógio dela estava lá. Então ela
cortou o cabelo, pintou o cabelo. Né? Eu estou até contando aqui a história, talvez o rapaz esteja até vendo, já sabe que ela cortou o cabelo e pintou o cabelo. Né? Está em busca dela para buscar o relógio. Mas é uma história interessante porque a gente lida com a vida, com as coisas, nas aparências. Nós julgamos muito as pessoas, nós julgamos as situações e nós lidamos com as situações dessa forma. Nós acreditamos que a situação Y ou X, a gente não poderia pensar um pouco mais. Será que nós todos agiríamos parecido? Não falo igual a ela, talvez não. A um ensino, outro não, outro até talvez uma situação mais grave. Mas essa é uma história verídica, né? O rapaz me contou essa semana. Mas que comunga de um pensamento nosso enquanto cristãos, que estamos no mundo após 2000 anos da vida do Cristo e diversos avisos a gente tem obtido, não só no encontro que a gente vai numa casa religiosa, mas a vida ela proporciona avisos, sinais para todos nós, porque como diz nesse livro Encontro de Paz, a dor ela é um aviso edificante. Sem ela a gente não conseguiria avançar, saber de fato qual o caminho. Sem ela não conseguiríamos. E sem os obstáculos. Então nós precisamos ter uma visão mais livre dessas questões materiais. Nós estamos todos imersos e contaminados com essas questões materiais. Por isso que todas as nossas decisões acabam sendo errôneas. A maioria, não todas. Mas a maioria das nossas decisões não é uma decisão de espírito, é uma decisão de corpo. É uma decisão ainda contaminada com essas informações, ou contaminada com essa atmosfera pesada que ainda paira no planeta Terra. Então, por mais avisos que nós tenhamos, por mais livros que a gente lê, por mais palestras que a gente escuta, talvez o propósito da gente ir ao encontro do Cristo é buscar algo dele. Aquela imagem, eu sempre falo isso, aquela imagem do Cristo de braços abertos, a gente acredita que ele vem para a gente. Vem, a gente quer que ele venha, mas na realidade aquela imagem emblemática, simbólica de braços abertos, é uma estátua. É como se o Cristo estivesse ali parado. Estou aguardando que vocês dêem o primeiro passinho. Estarei sempre de braços abertos. Então, quantos passos nós estamos indo de encontro ao Cristo? Ou nós estamos esperando que ele venha? E já faz 2000 anos. A gente respeita todos os pensamentos religiosos. Ontem eu almocei com um colega e ele disse que nos próximos 15 anos, não dará os próximos 15 anos e Jesus vai voltar. E é bom esse pensamento, não é ruim esse pensamento. Jesus vai voltar e o céu vai se abrir, respeitamos todos os pensamentos. Falou de Deus, a gente está dentro. Falou de Jesus, opa, estamos dentro. Então, o céu vai se abrir, Jesus vai descer. Que bom, que bom. Então o que é que a gente pode fazer até lá? São 15 anos, 10, 15 anos, então nós temos pouco tempo. O que é que deveríamos fazer? Ficar parado, esperando ele voltar, ou será que a gente poderia ir para mais próximo dele? Será que a gente poderia dar o primeiro passinho? Talvez são poucos que serão os escolhidos, então por que não dá? Claro, respeitando o pensamento religioso. Mas nós sabemos que, de fato, o mundo é o que acontece dentro de cada um de nós. Os passos que nós deveríamos dar dependem de cada um de nós. É como se nós estivéssemos sozinhos tomando uma decisão, sabendo que são diversos espíritos amigos que estão torcendo por nós. A gente não tem a noção. A gente não tem a noção. Esse dia eu sempre faço orações, esse dia eu fiz umas orações uma semana inteira para o meu guia protetor, o anjo da guarda. Senhor, esse merece. Esse merece, porque esse tem trabalhado arduamente. Tem hora que eu vejo a hora dele desistir. Será que ele vai desistir? Não desista. Mas a gente brinca assim, mas imagina uma desencarnação e aí a gente olha para trás, se passaram 30, 40, 50, 60, não sei, 70, 80, 100 anos, e a gente fracassou. Diante de tantas coisas, né, que a gente teve nas mãos, tantas informações,
Tantas pessoas que torciam por nós, e lá as pessoas vão nos acolher, com certeza vão nos acolher, mas a gente vai ter aquele peso na consciência. Eu poderia ter feito mais um pouco. Eu poderia ter feito mais um pouco. Com aquele filme fantástico, A Lista de Schindler, vocês viram lá no final? Aquele final é belíssimo, né? Quando ele diz, todas aquelas pessoas que estavam presas esperam ele para agradecer ao Schindler, né? Nós agradecemos ao Senhor por ter nos salvado, nós te agradecemos aqui. E ele cai em si, naquele momento ele cai em si, começa a chorar e diz assim, puxa, poderia ter feito mais. Ele fez muito, com certeza, mas só para a gente fazer uma reflexão, poderia ter feito mais. E esse anel que eu tenho aqui, eu poderia ter trocado por mais 5, 6 pessoas. E isso aqui, provavelmente, é essa a reflexão que a gente faz quando desencarna, se nós tivermos a consciência plena. Puxa, era para ter feito mais um pouco. Era para ter avançado mais. E aquelas coisas fúteis, por que eu perdi tanto tempo? E por que isso? E por que aquilo? Não sei se vocês já viram, eu já participei de alguns velórios, e ali a gente tem tantas situações, né, de pessoas se lamentando por aquela pessoa que está indo, né? Uma mãe, um pai, um parente, um filho, isso acontece. E aí as pessoas ali se lamentam, de fato, sem sombra de dúvidas, para se lamentar mesmo, né? Mas enquanto nós temos tempo, por que a gente não abre um pouquinho, né? Ou se esforça um pouco para abrir um pouco a nossa compreensão e honrar mais, respeitar mais, falar mais que te ama, agradecer mais, dar gratidão. Será que nossos pensamentos diários e nossos petitórios diante das nossas orações, será que a gente está agradecendo mais ou será que a gente está pedindo mais? Será que a gente está dando gratidão pelo que tem ou será que a gente está pedindo mais coisas? Esses dias eu estava falando com um colega e ele estava me comentando, protestante, igreja protestante, e ele tinha visto um post em alguma coisa da igreja dele, dizendo assim, o que é que falta para você ser feliz? Ele me contou que algumas pessoas colocaram, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família, eu queria ter isso, mas muita gente queria ter uma casa disso, um carro, um negócio. E ele me fez esse questionamento, né? Para você, o que seria? Aí eu disse, a gente tem uma grande dificuldade quando vai fazer isso, esse exercício, porque quando nos perguntam, geralmente perguntam o que é que falta para você ser feliz? Para você ser feliz, o que é que você precisa? E eu sempre acredito que se a gente for listar, talvez 90% das coisas que a gente listar ali são coisas que a gente não tem. Talvez 90%. Para ser talvez otimista, para você ser feliz, o que é que precisa? Talvez 90% são coisas que a gente não tem. Deveria ser o inverso. Eu já tenho isso. Então eu disse para ele, para eu ser feliz, eu não preciso de colocar mais nada, eu preciso retirar coisas que eu não estou conseguindo. Eu não preciso colocar mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso desapegar, eu preciso retirar, eu preciso deixar coisas, comportamentos, palavras, atos, ações, seja lá o que for, eu preciso deixar. E esse talvez seja o nosso desafio. Para sermos felizes, precisamos mudar. Mudar é difícil, porque precisa dar alguns passos, e para dar esses passos, algumas coisas ficam para trás, e a gente tem medo de deixar algo para trás, porque a gente tem medo de ser esquecido. Tem medo de ser deixado para trás. Então a gente carrega tudo, coisas boas, coisas ruins, a gente está carregando, mas de fato, provavelmente, para a gente ser feliz, precisamos deixar algumas coisas. Desapegar. Desapegar talvez seja a palavra. E a partir daí as coisas vão ficando mais plenas, mais branda, mais pacífica, mais sublime. Esse é o desafio nosso, de cada dia. Que todos nós possamos, à medida que a gente vai refletindo, despertar um pouquinho, pelo menos na consciência, na mente,
Isso para chegar no comportamento demora um pouco, provavelmente. Mas não precisa se esforçar. A lei da vida é a lei da perfeição. Quando nós fomos criados, sem sombra de dúvidas, já fomos decretados que seremos espíritos perfeitos. Não importa o tempo que passa. Nós sabemos no doutrina espírita que temos as encarnações que forem necessárias para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Sabemos disso, mas ser deixado para trás também é ruim. Em um planeta que está avançando, em um planeta que está solicitando de cada um de nós a ajuda. É como se Jesus, naqueles braços abertos, estivesse dizendo: eu estou contando com você. Eu estou contando com você. Ontem, hoje de manhã, quando eu acordei, eu lembrei de um sonho que eu tive ontem. Raramente eu lembro de sonhos, mas ontem eu lembrei que eu estava dando uma palestra. Vê que coisa. Porque no final eu citava um livro que eu li há muito tempo atrás, então eu citava esse livro. Então hoje, quando eu fui trabalhar hoje, no meio do trabalho eu disse: nossa, eu lembrei do livro. Puxa, como assim? Então eu lembrei que eu estava dando uma palestra no sonho. Talvez foi sonho mesmo, né? Não sei para quem eu estava dando a palestra, talvez aqueles espíritos ali, né, foi complicado, mas eu estava. Mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão. E o maior desafio de alcançar essa missão, a missão é sair dessa vida melhor do que chegou. Bom, a missão é essa. E o maior desafio somos nós mesmos. O maior desafio para que a gente alcance a plenitude somos nós mesmos. O maior inimigo somos nós mesmos. O maior obstáculo somos nós mesmos. As dificuldades somos nós mesmos. Porque tudo que nos alcança não é para gerar sofrimento, é para gerar aprendizado. Apesar, como eu falei, das situações que são bem difíceis, nós ainda não estamos no nível de compreensão para estar sorrindo diante das dificuldades. Nós choramos, e é normal isso. E é tranquilo isso, com certeza. Mesmo chorando, a gente segue em frente. Porque a doutrina espírita, ela não nos proíbe de chorar, não nos proíbe de lamentar, não nos proíbe de ficarmos tristes, mas ela nos dá as informações e o alicerce necessário para que a gente não desista. Isso sim. Porque nós temos Jesus à frente dos nossos planos. E como diz esse amigo meu, os planos de Deus são melhores do que o nosso. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar, nos dar uma noite de sono, para os que acordarem amanhã na carne, para os que não acordarem, no próximo sábado podem, se for permitido, voltarem aqui.